Olá, estamos começando aqui ao vivo, aguardando a Lisa. Olá, doutora, já está chegando aqui o pessoal. Olá, sejam bem-vindos. Olá, vamos achar aqui a Lisa para a gente começar a nossa live hoje, aprendendo aí a calcular os digitáveis. Olá, pessoal. Que bom que vocês estão vindo. Agora já são 7 horas, agora está no horário. A gente entrou um pouquinho mais cedo, mas agora a gente já pode ir começando. E vamos começar a conversar hoje com a nossa gestora financeira. Lisa tem me ajudado bastante aí a calcular e entender melhor o universo financeiro, né? Eu sempre falo que a gente não sabe muito mexer com isso, né? O médico não foi ensinado aí a trabalhar com a parte financeira, fazer conta, estudar essa parte, né? A gente se dedica tanto a outras atividades, né? E muitas vezes a gente não tem. Oi, doutora Deise, seja bem-vinda. A doutora Deise esteve esses dias aqui numa live com a gente, né, Deise? Foi muito interessante, está salva lá, nossa live lá no YouTube, né? A Deise tem muita experiência aí com os injetáveis. Ela fez aí, trabalhou muito tempo, né? Fez as terapias no irmão, com câncer, na mãe, com excelentes resultados, né, Deise? Matheus, seja bem-vindo. Doutor Bruno Albuquerque, seja bem-vindo. A Lisa chegou! Vamos lá, Lisa, eu vou te aceitar aqui. Oiê! Lisa, tudo bom? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Tá bom o som? E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo sim. Tá muito bom. Então vamos começar. Acho que o pessoal que tinha se programado aí já veio. Eu mandei mensagem para muita gente. Acho que o pessoal vai chegando agora. E tinha muita gente falando que não queria perder essa live, porque essa é um grande problema aí para o médico, né? A maioria, pelo menos do pessoal que eu conheço, a gente não aprendeu na faculdade a lidar com a parte financeira, né? E nem a calcular o nosso trabalho. Nós não sabemos o valor, muitas vezes, do nosso trabalho, né? A gente só sabe juntar o dinheiro no final do mês, pagar as contas e ver o que sobra. Se não sobrou, a gente trabalha mais e arruma um jeito de arrumar aquele dinheiro, né? Então, infelizmente, a gente não tem educação financeira na faculdade de medicina. E a gente passa muitas vezes aí uma vida só trabalhando, trabalhando e cada vez mais arrumando mais funções. Lisa, eu gosto de falar que são as algemas de ouro, né? Que a gente ganha bem, a gente tem uma renda boa, mas muitas vezes tem coisas que a gente pode estar ganhando, tem lugares que a gente está perdendo dinheiro e a gente nem sabe, né? Bem, Lisa, seja bem-vinda aqui. Lisa é uma parceira aí num projeto de injetáveis que a gente está fazendo, né? E a Lisa tem me ajudado a fazer os cálculos, né? Um cálculo real para que a gente faça um valor justo, um valor de mercado, para que a gente tenha real retorno financeiro, né? Para que a gente não tenha prejuízo na empresa. E a Lisa vai conversar um pouquinho mais com a gente. Ela acredita muito nesse projeto. Eu sou muito grata a ela aí por ter acreditado em mim desde o começo. E Lisa, fala um pouquinho aí do seu trabalho e um pouquinho de você. Andréa, obrigada de estar aqui, né, com essa sua mais a segunda iniciativa, né? Porque é a primeira iniciativa de ter esse projeto inovador de fazer os injetáveis aqui, que eu sou fã de carteirinha, sou apaixonada, me sinto madrinha do projeto. E agora nessa segunda iniciativa, né, de envolver os médicos nesse teu projeto. Bom, eu sou executiva da área financeira, né? Tenho aí 24 anos de estrada falando para empresas sobre viabilidade de negócios, né? Essa foi a minha especialidade. E de 3 anos para cá, eu fundei o Instituto Sempre Valiosas, onde eu me especializei a falar para mulheres, porque as mulheres acabam sendo negligenciadas no mercado financeiro, muito por um histórico, né, de que lá atrás, né, as nossas mães e avós, quando resolviam trabalhar, empreender, eram pioneiras, porque muitas vezes achava que esse não era o papel delas. Então foi criando uma cultura onde a mulher acabou se distanciando desses temas.
em relação a dinheiro. E também porque muitos dos nossos amigos, né, financistas adoram falar o financês e nós somos muito práticas, a gente não gosta de coisa complicada. Quando começa a ficar muito ruim, você fala, não quero saber, deixa para lá. Então, hoje a minha missão é mostrar, sim, que a mulher pode. Eu falo que nada empodera mais uma mulher do que o domínio sobre o dinheiro. E também mostrar que não tem necessidade nenhuma de financeiros, que tudo pode ser muito simples, né? E que quando a gente traduz isso para histórias do nosso dia a dia, para exemplos do nosso dia a dia, fica muito mais fácil para elas entenderem. Então, essa é a minha bandeira. E estamos juntos aí, né, com você, fazendo todo esse planejamento financeiro desse projeto inovador. Então, e agora eu estou lançando também o curso, né? Hoje começam aí as vendas do nosso curso, Entendendo os Injetáveis, que é um curso somente para médicos, né? Para ensinar os médicos a trabalhar com essa modalidade, implementar isso nos seus consultórios, nas suas clínicas. Nós temos a opção também do Simpor, que é um centro de injetáveis que o médico pode estar encaminhando para realizar lá. Então, só que o médico precisa aprender a mexer com o injetável. Só que só aprender a prescrever, a gente sabe que hoje só isso não é suficiente. O médico precisa aprender a calcular, ele precisa aprender a cobrar, porque a maior parte dos gestores de clínica são os próprios médicos, né? A gente não tem o costume de contratar uma pessoa para gerir, para administrar, e às vezes a gente acaba não sabendo como calcular isso, né? Então, a grande pergunta é como que a gente calcula os injetáveis, como que a gente, quais são os pontos principais para a gente obter um valor que seja um valor de mercado, que seja justo para o nosso paciente, para o nosso cliente, e também nos traga retorno financeiro, né? Que cubra as nossas despesas e que traga um retorno para a clínica, né? Porque o que a gente entende hoje é que o consultório, os injetáveis, ele é um plus a mais no consultório, né? É uma coisa a mais que a gente pode colocar, que vai beneficiar demasiadamente os nossos clientes, os nossos pacientes, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso objetivo principal, mas ele tem um custo, e esse custo precisa ser coberto, né? Como é que Isa, conta pra gente. Bom, a gente tem bastante coisa para falar aí, né, André? Primeiro vamos falar um pouquinho dos médicos, né? Eu tenho várias clientes médicas e da área da saúde, porque, como você bem disse, é um pessoal que se dedica demais, né? Quem acha que vida de médico é fácil, pelo amor de Deus, nunca conviveu com um. Eu sei o quanto que, tanto na parte de formação quanto na parte de trabalho mesmo, é um pessoal que se dedica demais, às vezes chegando à estafa mesmo, e esquece das suas finanças, esquece do seu negócio, encara a vida como se fosse um autônomo, sendo que muitos deles têm que entender que eles, quando têm uma clínica, né? E às vezes são clínicas grandes, ali o médico ele tem duas funções. Ele é acionista e ele é empregado daquela clínica. E muitos encaram a vida como se fossem autônomos. Então fica aquela misturança de pegar o dinheiro da clínica para pagar a escola do filho, etc., e vira uma bagunça, e são pessoas que conseguem fazer a renda, mas não conseguem ter a gestão da renda. E aí vem a Andréa com uma proposta de falar assim, legal, até agora você estava aí no seu mundo e tendo que trabalhar 24/7, cada vez mais, porque o trabalho depende muito deles, né? E a Andréa tem uma proposta nova. Então, agora, vamos lá, que tem uma oportunidade de você agregar mais valor para os seus clientes, de você fazer coisas que são muito mais viáveis, que os injetáveis são muito mais viáveis do que outros procedimentos que fazem hoje. Como que encara tudo isso? Na verdade, o primeiro passo é entender que aquilo é uma empresa, né? A clínica é uma empresa que vai ser uma nova unidade de negócio. Então, os injetáveis, eles entram como uma oportunidade, como se fosse uma renda extra dentro do negócio que já existe. Esse é o primeiro passo. E é onde eu vejo muito valor, como você colocou, né? De sair das algemas de ouro. Porque o sonho de todo mundo é fazer o dinheiro trabalhar sem a gente precisar ficar tanto tempo dedicado, né? Então, encarando aquilo como uma unidade de negócio à parte, vai fazer toda a parte de precificação como se fosse numa empresa mesmo. Avaliar o custo de material, quais são os custos de acessórios, quais são os profissionais que ele vai precisar estar ali dedicado, o espaço que ele vai ter ali dedicado,
tudo isso entra nessa composição de precificação. E coisa que quase ninguém faz, né, André? Geralmente o pessoal olha para o lado e fala assim, quanto que o mercado está praticando? E o que o mercado está praticando, ainda mais num projeto inovador, pode ser muito acima do que você pode praticar, e aí você tem uma oportunidade de baixar um pouco e ganhar um market share, ou de repente, não. O mercado está praticando um preço que não é viável e que a pessoa, às vezes, por não saber, depois de estar nesse negócio, pode perceber que está tendo prejuízo. Não é o caso dos injetáveis, a gente sabe, mas olhando como se fosse toda nova linha de negócio, ela tem que ter o olho sim no mercado, mas uma estrutura de precificação que consiga avaliar como que isso vai estar agregado ao que ele já tem hoje. Então, se não tem gastos adicionais, é muito provável que seja sim um negócio que vale a pena, que ofereça uma rentabilidade e que ele não precisa estar o tempo inteiro ali dedicado. Oferecendo essa facilidade para os pacientes dele. Certo. Porque assim, Lisa, o que acontece, o que eu vejo hoje, as pessoas me buscando, né, os médicos querendo entender melhor desse universo, querendo começar a trabalhar com isso. Os injetáveis já são uma realidade no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos é uma febre, na Europa também. E lá as pessoas têm trabalhado, nos Estados Unidos os médicos trabalham de duas formas. Uma, eles colocam uma sala dentro das suas clínicas e prescrevem, se os pacientes vão até lá, pacientes daquela unidade. E lá nos Estados Unidos existe também os IV therapy, os vitamin bar, aquela modalidade aí, muito coisa de americano mesmo. O paciente chega lá sem prescrição médica nenhuma, não depende do médico, e ele vai lá e escolhe e toma o remédio, e toma o soro. Uhum. Eu estive até num centro desse há uns meses atrás, nos Estados Unidos, e fiquei assustada com o valor. É um valor alto e tinha muita gente na recepção para tomar. Um soro lá, o custo dele em média é de 800 a R$ 1.000. E a gente vê que não é isso que se pratica no Brasil. E quando a gente começa a calcular o valor, a gente vê que é um valor bem acima do mercado mesmo. Mas isso é uma realidade americana, a gente tem que respeitar. Aqui a realidade no Brasil ela é diferente. E o que a gente observa é que os médicos, a maioria que quer trabalhar com injetável, já tem sua clínica. Então ele tem lá já o seu consultório, já tem sua secretária, ele tem a recepção, ele já fez todo o investimento. Então ele já tem um lucro na clínica dele em cima daquele custo básico, né, do funcionamento básico ali. Ele já paga luz, água, telefone, contador, enfim, toda a rotina dele ali, o custo dele já está pago. E aí ele tem uma sala. E essa sala, às vezes ele ganha muito pouco com essa sala, às vezes tem um outro profissional lá que não está dando um retorno para ele tão bom. Às vezes ele tem uma sala que não está sendo utilizada, ou às vezes ele tem uma sala que está sendo subutilizada com um procedimento, sei lá, uma vez por semana. Então existe a possibilidade dele colocar uma unidade lá de centro de injetável, só que vai acrescentar um custo maior para a clínica. Como colocar esse custo a mais, Lisa? Vale a pena ele incluir isso tudo no custo já operacional dele? Vale a pena ele fazer uma planilha separada? Como que você acha, como que você enxerga isso melhor? Eu sou favorável que seja tratado totalmente como uma nova unidade de negócio. Então, mesmo que ele tenha uma sala lá, que ele já paga o aluguel do prédio todo, paga a energia do todo, não tem problema. Ele não vai ter desembolso de caixa adicional, que é um baita de um ganho. Que negócio que a gente começa hoje sem ter um investimento? Quase nenhum, praticamente nenhum. Então, ele não tem um investimento adicional inicial, que é uma visão muito de caixa, mas é necessário a gente olhar a viabilidade desse negócio. Então, ele vai ter o custo da matéria-prima, que é o custo dos injetáveis, e aí a gente sabe que tem que tomar um cuidado com o estoque, né? São coisas perecíveis e tudo mais, até por uma segurança, controladas pela Anvisa e etc. Então, esse cuidado é necessário, calcular qual vai ser o estoque mínimo, porque não adianta ficar tacando dinheiro ali no estoque, que é dinheiro perdido. Inclusive, os injetáveis, ele tem uma facilidade de giro grande, né, André? Não é uma coisa que demora para chegar, que tem que ficar
estocado e tudo mais. O fornecimento hoje ele é facilitado já. Então aproveita isso para não criar esse estoque tão grande. E tendo em relação ao custo, vai ver quais são os serviços adicionais. Tanto que tem que desembolsar a caixa, vamos supor que tem que colocar uma enfermeira ali para um atendimento especializado, ou que ele tenha que ficar algumas horas do dia ali para estar fazendo esse atendimento. Então, isso daí tudo tem que estar nessa planilha separada. Da energia. No começo, não imagino que não seja muita coisa, mas mesmo assim aloca, porque são duas visões. Ele começa a ver a lucratividade real que ele tem na unidade dos injetáveis e o quanto que essa unidade aqui está ajudando a outra unidade que é dos atendimentos que ele tem hoje. Então, essa sinergia, ela é maravilhosa, mas a visão, ela tem que ser totalmente separada de um negócio do outro. A ponto de, se o médico resolver falar, eu quero ter atendimento dos injetáveis numa clínica vizinha separada, ele consegue saber exatamente por onde ele vai caminhar. A grande vantagem da gente ter uma análise financeira em qualquer negócio, seja médico, seja loja de roupa, em qualquer coisa, é justamente você ter a visão do quando você pode mudar, do quanto você pode investir. E você sabe bem disso, né, André? A gente tem visto bastante isso lá no teu projeto. Porque muitas vezes os números, eu tenho um produto, eu vou vender pelo dobro. Será que o dobro é suficiente? Muitas vezes o dobro é muito atrativo, parece que é. Mas quando a gente começa a ver tudo que envolve ali, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um estoque mínimo e pode ser que eu tenha uma perda. Essa perda tem que ser calculada. Eu vou fazer alguma ação e eu vou dar desconto. Esse desconto ele tem que ser calculado. Eu vou cobrar isso em cartão de crédito, tem a taxa do cartão. Essa taxa ela tem que ser embutida. Então, quando você leva tudo isso para uma planilha separada, você começa a colocar, de fato, o valor real do retorno que vai ter aquilo. E sempre tratando numa unidade separada, tanto para você ver quanto vai ter de renda extra de fato e o quanto essa unidade vai ajudar o teu negócio a atuar. Porque eu acho que esse é o grande ganho, né? O médico poder sair do que ele está fazendo ali, que depende tanto dele, e ter uma oportunidade extra, diferenciada. Isso mesmo. E uma coisa interessante, Liz, às vezes... Bem, deixa eu dar oi aqui para o doutor Gustavo Cavalcante, nosso advogado interido. Que bom que você está aqui hoje, doutor Gustavo aí também é incentivador de empreendedores médicos aí. Ele trabalha muito nessa área. Muito obrigada pela presença de todos os médicos também. Uma outra alternativa que eu vejo também, Lisa, principalmente para quem está começando, às vezes não colocar uma sala full time. Então, para você manter uma sala full time, eu já tive experiência dos dois modelos. Uma sala com uma enfermeira o tempo inteiro, o paciente chegava a qualquer horário que ele quisesse, de manhã ou à tarde, horário comercial, ele tinha ali aquela sala disponível. Outra alternativa é você ter uma sala uma vez por semana, ou quem sabe para quem está começando, né? Então, você utiliza aquilo, olha, toda segunda-feira é dia de injetável. Então, os seus pacientes todos vão ser agendados naqueles horários. O que eu observo quando eu trabalhei nessa modalidade é que tem paciente que vai falar assim, mas eu só posso na quarta. O outro vai falar, eu só posso na sexta. Então, eu combinava também com a enfermeira algum horário extra, né? Então, se tinha algum paciente que só poderia vir naquele horário ou só naquele dia na semana, a gente combinava e fazia alguma coisa separada. Mas de praxe, a gente mantinha aquele dia e reduzia muito o meu custo. Uhum. Isso é maravilhoso, né? Porque quando você inicia um negócio, eu sempre brinco que eu falo, hoje, e ainda mais hoje, mais do que nunca, a nossa joia maior de todo empreendedor é o caixa. Nós estamos vivendo uma época que, assim, quem tem caixa tem ouro, quem continuar com caixa vai continuar com ouro. Nunca valeu tanto. E essa é a grande sacada. Poxa, para começar um negócio desse, você não precisa fazer um grande investimento. Então, você vai ter uma vez por semana uma pessoa dedicada numa sala, ótimo para você ir sentindo e medindo o teu potencial e avaliando aos poucos. Óbvio que vai ter gente que vai falar, não, eu não posso. E às vezes você vai atender 5 dias na semana, das 8 às 18, mas eu só posso no sábado. Isso sempre vai ter, né? Mas
qual que é a maioria da necessidade dos clientes. E aí entra um estudo que a gente fez, né, Andréa, quando a gente começou a fazer viabilidade financeira, porque finanças não pode ser só número, não pode ser planilha, a gente tem que ter visão de negócio, que nós fizemos o Canva, né, para avaliar uma série de paralelo, para depois traduzir aquilo em números. Então, quando o médico for começar esse negócio, é muito legal que ele saiba quem é a clientela dele. Quais são as práticas desse pessoal? E ele vai ver que é possível, não precisa ficar 5 dias na semana de início, né? E isso dá uma vantagem muito grande, porque ele vai pisando aos poucos no negócio. Mas, de novo, sempre medindo, sempre traduzindo tudo em números. Certo. Ô, Lisa, e vamos falar agora de impostos. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa de tributação, mas não deu para eu ler. O que você me fala com relação aos impostos? Como que a gente tem que embutir? Eu vou colocar para você a minha visão, que me assustou o dia que eu entendi isso. Então, a gente tem lá, a gente aprende até, quando a gente está fazendo curso de injetável, quando eu comecei lá, como que cobra? E eu escutei muitas pessoas falando assim, coloca 4 vezes o valor da ampola, né? Só que aí, a hora que você coloca isso na ponta do lápis, nós fizemos esse exercício, né, Lisa? Me assustou o valor do imposto. Porque assim, vamos supor que o valor da ampola é R$20. Você cobra R$200 no procedimento. Só que o imposto, ele vai ser cobrado em cima dos 200, ele não vai ser cobrado em cima dos 20. Então, quem calculou assim, R$20, poxa, eu estou tendo uma margem de lucro maravilhosa. Só que você está pagando lá, sei lá, 16, 17, 20, 27, tem gente que é pessoa física ainda, está pagando o imposto absurdo em cima dos 200. Ou seja, o seu imposto é mais caro do que o custo daquela ampola. Como é que é isso isso? Mesmo. Bom, eu acho que falta uma coisa bem importante para a gente falar, né? Você falou agora, eu lembrei. Gente, é super importante que o médico trate isso dentro de uma PJ. Jamais tratar isso como pessoa física. Não. Como eu estou falando desde o começo, o médico tem que entender que numa clínica ele tem 2 papéis: ser acionista e ser empregado daquela clínica. Então, em nenhum momento ele tem que tratar a vida dele como autônomo, ainda mais sendo uma nova linha de negócio. Uma vez que ele vai tratar isso como PJ, ele tem que adicionar o KNAI, que permite que ele faça a aplicação dos injetáveis ao negócio dele, né? Aí cada clínica tem um tipo de procedimento, então avaliar com o contador esse KNAI para os injetáveis e adicionar. Muito provável que ele não vai ter que mudar a tributação desde que ele já esteja tratando o negócio dele como PJ. Então, o médico pode estar no lucro presumido, o médico pode estar no simples. Com essa adição de receita, eu não acredito que ele vá mudar a metodologia de tributação que tenha. Por quê? Porque não vai começar vendendo 1 milhão no ano de injetável, né? A gente sabe que não. Então, ele começa aos poucos, adicionando o KNAI na mesma tributação que ele já tem por conta desse KNAI. Os impostos, sim, são calculados, principalmente se for o simples, né? Ele é calculado em cima da receita. Se for o lucro presumido, ele vai ter que estimar o quanto ele vai ter a mais de receita por conta do injetável. Esse lucro vai mudar e aí a tributação vai ser em cima desse novo lucro presumido. E dói, claro que dói, né? A gente olha lá a alíquota de 17%, 16% em cima do preço de venda, tira direto do bolso do empreendedor, né? Vamos chamar aí o médico de empreendedor. Então é bem necessário, de novo, vou falar isso muitas vezes, que tenha essa planilha separada, né, para que possa ter essa visão do quanto que está tributando, do quanto que vai ser a receita líquida. A partir da receita líquida é que você pode calcular qualquer outra coisa. Eu vou, sei lá, eu vou remunerar alguém aqui na minha equipe por conta do injetável. Tudo bem, mas parta da receita líquida. Não adianta partir da receita bruta, porque o imposto não é seu. Então, você vai, às vezes, pagar alguém em cima de um faturamento que não é todo seu. Você tem que pagar a pessoa em cima, a partir de um faturamento que é o líquido, né? Certo. Lisa, no valor que a gente vai embutir nos injetáveis, a gente tem que colocar o custo do profissional? Sim, sim.
Vamos lá. O que você vai pôr de custo? O medicamento, tá? E tudo que você precisa para operar. Então, é soro, injeção, enfim, todo material que você precisa para operar. E se você tiver uma pessoa para aplicar, essa pessoa é necessário para operar. Então, ela vai ali na primeira linha de custo, onde você vai ter a sua receita, vai tirar os impostos, vai ter a receita líquida, tem esses custos operacionais, que são os custos diretos da operação. Você vai ter a primeira linha de margem para olhar, que é a margem bruta. Dali para baixo é onde você vai colocar outras despesas. Pode ser despesa, de repente, um comunicado, uma mala direta que você faça, né, online, claro, e tudo mais. Você pode fazer alguma campanha, tudo isso você vai, a energia, a água que você vai deixar ali, o cafezinho, o ar-condicionado. A gente embute também na ampola aquele procedimento, porque ele tem um custo. Porque toda clínica que está praticando injetável, ela tem que ter um médico presente. Pode não ser um médico prescritor, mas tem que ter um médico presente no momento da aplicação para atender uma intercorrência. Não é comum que aconteça, mas a gente sugere que seja feito dessa forma. O custo desse profissional, por mais que ele não esteja diretamente com o paciente, mas ele está ali presente. Se você vai ter o profissional exclusivo para a operação de injetáveis, você coloca o custo total dele. Se esse profissional for ser compartilhado com alguma outra atividade da clínica, aí você pode colocar o custo parcial para avaliar a precificação. Ô, Liz, alguém está perguntando aqui, o paciente pode cobrar recibo para tentar deduzir do imposto de renda dele? Por procedimento? Eu acredito que dos injetáveis não, porque eles não são classificados como medicamento. Aí você pode me ajudar mais. Se tiver classificado como medicamento, sim. Mas eu vou pesquisar isso. Por ser novo, eu não tenho certeza. Eles são classificados como medicamentos e eles são tratamentos de saúde, né? Eu acredito que sim. A única coisa que a gente faz é uma via diferente de acesso. Da mesma maneira que quando o paciente toma um soro ou uma medicação no hospital, você só está fazendo isso na sua clínica. Então, eu acredito que sim, ele pode pedir o recibo por ser tratado. Nós temos uma super contadora aqui, ó, Elianai. Ela está falando que não é dedutível. A gente está falando, Elianai, de vitamina D, né, de aplicação de testosterona. Outras, a Andrea tem mais exemplos aí para dar. Mas, enfim, o recibo são duas coisas. O paciente ele pode pedir recibo para o que ele quiser. Voltei. Independente se ele vai deduzir ou não do imposto de renda dele, ele pode pedir recibo para o que ele quiser. Sim. Agora, se ele vai poder deduzir do imposto de renda, a Elianai, que é contadora aqui, está falando que não. Entendi. Então, lá... E eu, assim, eu sou usuária, né, de alguns desses itens, vitamina D, por exemplo, e eu nunca bati no meu imposto. Entendi. Então, não é possível que seja deduzido do imposto de renda. É possível que ele pegue o recibo, né, mas não que ele deduza do imposto de renda, ok? O recibo ele pode pedir sempre e o médico é obrigado a dar mesmo, não tem o que falar. Deixa eu só pedir um carregador para mim, para a gente não ficar sem bateria. Ô, Lisa, o que a gente observa é que muitos médicos começam a trabalhar com os injetáveis e, em função aí mesmo da possibilidade de aumento de renda, eles acabam, às vezes, abandonando outras áreas, né? Plantão, trabalho... Né? Então, a gente observa aí como uma possibilidade médicos que querem diminuir a carga horária, né? Porque a gente consegue aumentar o rendimento na clínica, no consultório, sem a necessidade do médico estar lá presente. Então, eu vejo tendo isso como uma das grandes vantagens do médico ter essa oportunidade de trabalhar com isso dentro da
clínica. E eu vejo isso oportunidade para os dois lados. Obrigada, amor. Eu vejo isso como oportunidade dos dois lados. Opa! Tanto do lado do médico, né? E como eu te falei, eu tenho muitos clientes médicos e eu sei o quanto que às vezes eles têm que fazer muitos plantões para conseguir, porque o médico ele tem um padrão de vida mais alto, né? Então, assim, os filhos estudam em escolas mais caras, as viagens são outras e tudo mais. E muitas vezes, pela desorganização financeira, a pessoa acaba se vendo muito puxando para o lado de plantão. Só que o plantão, a gente sabe, é limitante. Então, tanto do ponto de vista do médico como paciente, eu não gostaria de chegar num plantão médico que o médico está lá faz 18 horas, né, 20 horas. A gente sabe que não é o mesmo rendimento. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, que ele possa escolher os momentos que ele vai fazer plantão com mais tranquilidade e não por tanta necessidade. Uhum. E nós temos também hoje, né, Lisa, o Simpor, que é uma alternativa para o médico que quer trabalhar com injetável, mas não quer construir toda essa estrutura dentro da clínica. Porque isso tem um custo, isso precisa ser calculado, você precisa ter um fluxo de pacientes também para que isso seja mantido. É lógico, como a Lisa falou no começo, não tem fluxo muito bom, mas isso acontece e acontece de forma natural, até porque os pacientes começam a ver os resultados e a tendência é sempre trazendo outras pessoas. Mas tem algumas pessoas que não têm o espaço na clínica disponível, né? Tem só um consultório ou trabalham em grandes centros aí que não tem a disponibilidade, as salas são menores, são mais apertadas e tudo mais. Então, hoje tem a oportunidade do Simpor Lounge Infúgio, que é um centro de infusão, e o médico pode simplesmente entrar no site, prescrever o paciente, vai até a unidade, toma um soro e retorna para o consultório, né? Essa é uma modalidade interessante e o Simpor disponibiliza aí uma secretária para estar trabalhando e fazendo aí um acordo, né? Fazendo aí toda uma relação com a clínica. Porque o médico, apesar dele estar indicando para o Simpor, ele é responsável por aquela prescrição, né? Então, existe a possibilidade aí de parcerias e tudo mais. E eu acho que é uma modalidade interessante porque você tira toda essa despesa, todo esse ônus, né? E consegue os benefícios que o injetável traz. Aí, às vezes vai além da questão financeira, né? A gente tem que pensar que, mesmo que o médico tenha a opção de fazer na clínica dele, é um trabalho a mais, é uma responsabilidade a mais, é uma gestão que ele vai precisar ter de alguma forma, mesmo que ele tenha lá a assistente, a recepcionista, a enfermeira, ele vai ter responsabilidade sobre aquilo. Então, se não for possível estar fazendo aquilo, ou se for atrapalhar o negócio que ele já tem, de alguma forma, por conta da gestão que ele não está querendo fazer, ou não está preparado para fazer, muito mais fácil indicar para que esse paciente tenha um injetável no Simpor, com certeza. Certo. Lisa, e o médico, como que ele vai declarar esse rendimento dele, o rendimento dos injetáveis? Ele vai entrar no imposto de renda da mesma forma, porque ele vai entrar pela pessoa jurídica? Como é que funciona isso? Entra pela pessoa jurídica. Ele não vai abrir uma nova empresa, né? Ele vai tratar aquele negócio como um negócio mais na empresa que ele já tem. Então, de tudo que ele vai declarar o imposto de renda, se ele optar pelo simples, já vai sendo abatido ali do faturamento, ou se ele optar pelo presumido, vai do lucro que ele calculou antes. Vai declarar da mesma forma que declara o que ele tem hoje, né? Na pessoa jurídica. Agora, o que não pode, como eu já coloquei, é ele fazer isso na pessoa física, porque aí, nossa, acabou o negócio. Não tem como mesmo. Uhum. Lisa, alguém perguntou aqui com relação à técnica de enfermagem. Pode ser sim técnico de enfermagem, não precisa ser necessariamente um enfermeiro. A prescrição, sim, ela é dependente do médico, né? Mas a enfermeira pode ser tanto uma enfermeira quanto uma técnica de enfermagem para aplicar. E o que eu observo também de um grande ralo aí no problema dos injetáveis, Lisa, é com relação ao estoque. Você já falou um pouco disso, mas vamos voltar um pouco nessa história, porque é o seguinte: quando a gente vai fazer uma compra de injetável,
Tem algumas substâncias, a maior parte delas, que eles só vendem por caixa. Então você liga lá na empresa e fala, olha, eu quero vitamina D. Ah, eu quero só 2 ampolas. Eles não vendem, eles só vendem de 10 ampolas. Então é uma caixinha com 10. Então, por mais que seja, às vezes, um valor baixo de uma ampola, mas você tem que comprar 10. Então o seu custo já acaba ficando alto. Todas as vezes que eu vou fazer encomenda de injetável, eu fico assustado, porque às vezes eu falo assim, olha, tá acabando 5, 6 produtos meus, né? Eu preciso repor. Só que você tem que comprar 10 de cada, no mínimo. Né? Então acaba que o estoque fica com um valor bem alto. E eu sempre oriento as enfermeiras a estarem armazenando de forma adequada para a gente sempre estar usando o que vai vencer primeiro e guardando o que vai vencer por último. Aquele último, então você tem lá 20 ampolas de injetável, mas você tem um fluxo grande, você encomendou mais 2 caixas. Aí elas usam a caixa que chegou por último e deixam aquela outra que vai vencer. E quando você vê aquela caixinha vai ficando lá no fundo, vai ficando lá no fundo e ela vence. E aí você leva o prejuízo ali de 2, 3, 4 aplicações, você leva o prejuízo ali por falta de administração do estoque, né? Uhum. A gestão de estoque, em qualquer negócio que tenha estoque, é o tendão de Aquiles dos empreendedores, Andréia. Isso vai desde sapato até medicamento. E existe uma regra de gestão, né, que é o first in, first out, né, que é o FIFO, tão famoso, a gente aprende isso lá na faculdade de administração de empresas, que é exatamente isso. Né? Você não pode, comprou a mais, pegar os mais novos. Tem que ter alguém ali olhando isso e fazendo a administração. É muito o médico não precisa se envolver diretamente com isso, mas ele tem que saber ler um relatório e pedir para alguém de confiança estar fazendo essa conferência nesse estoque a cada 15 dias, uma vez por mês, para ver se esse relatório de controle de estoque está sendo verídico. Tá? Não é difícil, ele só requer disciplina de controle. Não tem nenhuma dificuldade, né? Qualquer planilha simples pode fazer esse controle, tem sistemas também que fazem, mas não requer investimento. É muito mais a questão da disciplina e até a avaliação do que vai se vender. Lembrando que, e por que isso é tão perigoso? Quando a gente olha a estrutura de preço de um negócio, o valor do estoque ele não entra. O que entra? Entra o custo do item que está sendo vendido. Então, se eu comprei uma vitamina D por 10, estou vendendo ela por 50, eu estou pondo uma vitamina D de custo para uma vitamina D de preço. Cadê o restante que está no meu estoque? A relação do estoque ela só entra com o caixa ou com o balanço, né? Que aí entra um pouco mais detalhado. Então, uma vez que você tem a oportunidade de estar com um bom controle de estoque, é dinheiro de caixa que você está controlando bem. Essa é é o tendão de Aquiles dos empreendedores, como eu falo. Lá no curso Entendendo os Injetáveis tem um capítulo que a gente trabalha muito a parte do organograma, né, dos funcionários. E a gente faz, acho que 25 perguntas para o médico que ele deve fazer para a equipe dele, né? Então, quem recebe o injetável? Quem que armazena o injetável? Quem que cuida da parte de estoque? Quem que cuida das validades? E a validade é uma coisa muito importante. Se você for pensar num supermercado, é uma coisa. Agora, se você for pensar num medicamento vencido dentro de uma clínica, isso é uma das poucas coisas que podem levar o médico preso dentro da unidade dele. Com certeza. Teve até uma live aqui com o Rui, que é especialista em vigilância sanitária, e a gente estava conversando sobre isso. Um medicamento vencido dentro de uma unidade, se houver uma denúncia, ou se houver mesmo uma fiscalização da vigilância e ele encontrar algum produto vencido, o médico é preso. Ele não vai ficar preso, é lógico, né? Enfim, tem várias situações aí que tem como recorrer, mas ele vai ser, é um crime isso. Então, é uma reputação que vai embora, né? Quem que vai numa clínica que teve algum escândalo relativo a medicamento vencido, ainda mais nos injetáveis, que já é uma inovação, é um produto, né, que já está muito em vista, assim, né, de muita gente. E uma coisa importante para falar do estoque, que muitas vezes o pessoal fala, pô, mas é complicado.
Estoque é mais ou menos que nem a gente controlar a nossa conta financeira, Andréia. Se você nunca faz, quando você pega para fazer, meu Deus, aquilo vai ser cansativo, vai ser chato, porque você nunca fez. Então, a primeira vez, você vai fazendo, né, com mais trabalho. Mas uma vez que você tem a disciplina e a regularidade de estar olhando esse relatório, que alguém da sua confiança está controlando, e auditar isso a cada 15 dias, uma vez por mês, é rápido, é simples, né? E não dói. Agora, se nunca faz, deixa para fazer uma vez por semestre, uma vez por ano, incorre nesse risco de estar com o medicamento vencido, estar com dinheiro perdido e, inclusive, né, ter, às vezes, até algum problema para o paciente. Certo. E a enfermeira, ela tem uma função muito importante nisso, então eu sempre falo que ela tem que fazer uma vista de todo esse medicamento de 1 a 2 vezes por semana, no mínimo. Dependendo do tamanho da instituição, a gente faz isso todos os dias, né? Então, os grandes hospitais, eles têm sistemas que fazem isso, né? Ele lança, a hora que ele vem, a nota dele entra no sistema e faz isso de forma automática, lá no Simpor funciona dessa forma. Agora, dentro de um consultório, onde você tem um armazenamento ali dentro de um armário, cabe tudo, a sua enfermeira tem que ter um documento na mão, né, um relatório, uma planilha, e toda semana, 2 vezes por semana, ela vai checar. E não só as medicações que vão ser realizadas, mas o carrinho de emergência. Então, é essencial que tenha um carrinho de emergência em toda a clínica que vai ser realizado algum procedimento invasivo, tem que ter um carrinho de emergência. Esse é um custo, Lisa, que a gente não contabiliza, porque olha só que interessante. Nesse carrinho de emergência, você tem que ter uma lista básica de suprimentos. Você tem que ter lá adrenalina, minofilina, dobutamina, um monte de medicações que provavelmente você nunca vai usar. Só que você sempre tem que repor. Então, você vai lá, você compra 10 ampolas, tem umas que são 2 ampolas, tem umas que são 10, tem umas que são 20 ampolas. Você tem que ter aquele número mínimo no carrinho de emergência, ponto. E a enfermeira tem que estar com a listinha de vencimento daqueles produtos. Tá vencendo, você joga fora e compra novo e põe no lugar. Então, esse também é um cálculo que o médico precisa fazer e precisa embutir no preço dele. Porque aquilo ali não dá certo, ele vai perder aquilo ali, não tem jeito. Eu ia te falar isso mesmo. Isso chama material de consumo. É um material que não é vendido, mas ele tem que estar, sim, no preço, tá? E, claro, tem que ter o controle e tudo mais. Só uma coisa importante, André, que eu falei, a auditoria do controle de estoque, ela pode ser feita a cada 15 dias ou uma vez por mês. Mas o controle de estoque, não pode. Como você falou, a frequência é maior, até porque se vai faltar medicamento, você tem que saber com o tempo hábil de comprar. Então, você não pode controlar o teu estoque a cada 15 dias ou mês. Você tem que controlar com mais frequência, justamente para você não ficar nem sem medicamento, nem com medicamento vencido e nem com medicamento sobrando, né? Eu já percebi isso, aí já aconteceu comigo algumas vezes, né? A enfermeira, se ela não for muito bem orientada, o paciente chega para fazer o remédio, ela vai lá na sua sala e fala assim, doutora, não tem essa medicação. Mas como? Mas você avisou? Não, eu tinha visto que tinha acabado. Então, a gente tem aí algumas planilhas que a gente foi criando ao longo do tempo para evitar que isso aconteça. E, por exemplo, já aconteceu comigo de acabar alguns insumos também. Então, acabou o soro fisiológico de 100. Aí você vai lá e substitui por um de 250, ok? Mas vai perder um pouco do soro, né? Muitas vezes você vai perder um pouco, muitas vezes você vai diluir e fazer todo ele mesmo. Mas existem alguns elementos que são dispensáveis. Por exemplo, já aconteceu comigo também de acabar o equipo do soro. E a enfermeira me avisar no dia, o paciente chegou para tomar, olha, doutora, não tem equipe de soro, mas e agora? E aí você tem que encomendar de outra cidade até chegar e tudo mais. Então, o estoque ele vale tanto para mais quanto para menos também, né? Para não faltar nem para sobrar. E outra coisa, Lisa, que a gente também tem visto aí nos nossos cálculos do Simpor, com relação a esses insumos. Parece coisinha tão barata e às vezes a gente não acaba colocando, embutindo, né? Eu lembro que eu achava que,
um pedacinho de algodão, um pedacinho de esparadrapo, uma agulha. Você vai ver o preço de uma agulha são centavos. O preço de uma equipe de soro, centavos. O preço de um soro, sei lá, R$ 2, R$ 3. Aí isso é pouca coisa. E eu lembro que quando eu me dei conta que isso era muito caro, foi o dia que chegou um boleto de R$ 1.000 e poucos da empresa que vendia esses produtos para mim. Então eu vi o tamanho do custo que era isso dentro do meu negócio, porque eu não embutia esse valor no começo, né? Lá atrás. Eu só pegava o valor da ampola, calculava um lucro em cima daquilo e vamos vender. E a hora que eu recebi um boleto de R$ 1.000 e poucos, eu falei, uau, isso aí é um valor alto, né? Pode ser pequeno, mas quando são vários, acaba ficando alto, né? Lembrando que, qual é a grande vantagem da gente poder fazer isso dentro da clínica do médico? É ele ter um valor agregado ao que ele já faz e ter uma fonte de renda extra que não dependa dele. Se não tiver controle, André, se ele não tiver isso planilhado, planejado, e eu falo, gente, planejamento é vida, você é prova viva disso, você viu o quanto te abriu o olhar, né, até das decisões de negócio para o Simpor, quando você começou a ver num horizonte de 12 meses, 24 meses, o que estava, né, planejando ali para o seu negócio dia a dia. Vai acontecer exatamente isso? Óbvio que não. Mas quando você tem um planejamento, você sabe para onde quer ir e quando a rota foge daquela linha, você sabe o tanto que você tem que voltar. Então, o planejamento, ele é a melhor arma para qualquer dono de negócio, e aí um médico que tem uma clínica é um dono de negócio, dá um rumo para o negócio dele. Numa dessa, ele não vai ser pego de surpresa com uma fatura de R$ 1.000, porque na hora de colocar ali o planejamento, ele já falou tudo que eu preciso para fazer esse negócio funcionar. Então, eu preciso do carrinho de emergência aí, que você falou, eu preciso da matéria-prima, eu vou ter que comprar estoque, eu vou ter que comprar os itens acessórios, e isso tudo a gente já coloca o valor. E na hora que chegar a fatura, tudo bem, né? E aí a precificação, se eu estou praticando exatamente o que o mercado está praticando, legal, mas eu estou com o pé no chão e eu sei que eu posso fazer esse preço. Sei que eu posso aumentar um pouco mais, ou se eu preciso, e sei que eu posso diminuir também, porque eu tenho margem para isso, se for necessário. Essa segurança o médico precisa ter, até para ele poder fazer todo o trabalho dele despreocupado, sem ficar, né, com a cabeça no dinheiro. Isso atrapalha o nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, o nosso desempenho, né? Bem, com relação ao valor de mercado, Lisa, vamos falar um pouquinho disso, que já está acabando o nosso tempo. O que eu observo de valor de mercado? Muitos médicos têm essa dúvida, né? Eu fiz uma pesquisa aí bem extensa, já tem algum tempo que eu estou nesse universo. Então, o que se pratica? Nos Estados Unidos, como eu disse, um soro, ele parte de R$ 800. Né? Eles cobram lá $175, $200, tem soro de 300, de 500, tem soro de R$ 2.000 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que a gente observa é que os soros partem de um valor de R$ 350. Né? É o que os médicos praticam, só que isso aí, gente, eu estou falando um número para vocês. Isso tudo você tem que ver o que tem lá dentro do soro, né? Então, quais são os aminoácidos que vão lá dentro, quais são os oligoelementos, quais são as vitaminas. Mas se falando em valor, é isso que eu observo no mercado, mas não significa que seja isso que você vai cobrar. Às vezes você vai colocar substâncias dentro do soro, você personalizou, você foi lá, atendeu o paciente e identificou que ele precisa de tais substâncias. Aquelas substâncias que vão ser incorporadas naquele soro, elas têm um valor. E cada valor daquele vai ser somado ao custo todo e ali vai se criar um valor do procedimento, né? Não existe uma tabela fixa para isso, mas o que a gente vê que se pratica é a partir disso. Então, soros a partir de R$ 350, 400, 500, 600, e aí vai depender do que tem dentro desse soro. É isso mesmo. Então tá, Lisa, vamos... Pode falar. Você está me ouvindo aí? Porque está cortando para mim. Não sei se você está me vendo bem. Tô te vendo super bem. Ah, então tá bom. Muito bom. Essa questão, isso vale para qualquer mercado, tá, André? Não é só os injetáveis.
você pode olhar o que o mercado tem de base, mas como a referência do mercado, como o nome diz, é uma referência. Ela não é a tua regra, ela não é o que vai ditar o teu preço, o teu valor. Com essa planilha de precificação, fica mais fácil você olhar para o lado e falar, bom, essa referência aqui, eu sei que eu estou dentro, eu estou fora, eu posso ter vantagem competitiva ou eu não vou conseguir. Isso é muito importante. Certo. O que a gente também vê muito são as injeções intramusculares, elas têm um custo menor, né? Porque o paciente fica pouco tempo na unidade. Isso tudo tem que ser calculado. O período de permanência dele, ele está usando aquela sala ela tem tantos metros quadrados, ela fica localizada em tal lugar o aluguel é tanto, então quer dizer que ela está usando por 40 minutos tantos metros quadrados. Isso tudo tem que entrar no cálculo, né? E a injeção não, a injeção o paciente vai lá, toma a injeção e vai embora. E sem contar todo o equipo de soro, a agulha, o esparadrapo, enfim. Você tem todo ali um procedimento muito mais caro, que tem muito mais custo, vamos colocar assim, né? Do que a injeção intramuscular. O paciente chega lá, aplica a injeção e vai embora para casa. O que eu observei nos Estados Unidos é que eles trabalham mais ou menos com o mesmo valor. É o endovenoso e o intramuscular, só que a gente observa que o custo é bem diferente. É. E lembrando assim, né, que lá a gente não vai converter para reais, né? O que eles vendem por $175, $250, e a moeda local deles é como se fosse a nossa aqui, né? Então, acaba que não é impossível, né, o valor de consumo para eles, assim como também não vai ser para aqui, porque os benefícios justificam esse valor adicional que tem. É verdade. Então tá, Lisa, então a gente vai finalizando. Eu gostaria muito de te agradecer, não só pela live de hoje, mas por tudo que você tem me ensinado aí no universo financeiro. Meu pai dizia que a gente só gosta daquilo que a gente sabe. E eu entendi que eu não gostava de finanças porque eu não sabia, eu não entendia finanças, né? Então hoje, como eu estou aprendendo, como eu aprendi já muito com você, estou aprendendo ainda. A gente gosto por aqui, né? E tem sido fundamental para mim. O médico, ele tem a medicina, ele tem a profissão como um sacerdócio. E subentende-se que sacerdócio não pode ser cobrado, não pode ter retorno financeiro. Então, nós somos doutrinados dessa forma. E muitos médicos entendem que quando você tem um benefício financeiro, como se você estivesse cometendo um pecado. Então, se você está pecando, você acaba se boicotando porque você não pode ganhar. Você tem que ser um sacerdote daquilo. Então, a gente tem que mudar esses paradigmas, a gente tem que entender que nós trabalhamos, nós estudamos, e isso tem que ter um retorno financeiro também para a gente, porque nós temos que pagar nossas despesas, nós temos que aproveitar a vida também, né? E fazer isso de forma, trabalhar e praticar a medicina de forma saudável. Medicina não pode ser um peso, não pode ser um problema, tem que ser uma coisa saudável que vai trazer retorno para a gente, né? Eu compartilho da sua ideia, Andréa, tanto como paciente, como profissional, né? A minha profissão, eu sou uma médica das finanças, vamos falar assim, né? Eu entro ali com todo um tratamento também, que é muito parecido com o do médico, mas das finanças. E eu acho que quando você oferece coisas que têm muito valor para a pessoa, que você pode fazer a diferença, que você pode salvar vidas, que você pode, né, salvar casamentos, e aí tanto o teu produto quanto o meu produto, a gente salva famílias, vamos falar assim. Isso tem um valor, sim, e não tem pecado nenhum você ser remunerado por isso, muito pelo contrário. E quanto mais apaixonado pela profissão, mais dedicado, mais é muito provável que você vai ser bem remunerado, porque você vai ser muito bom naquilo que você faz, você vai saber tudo e mais um pouco, né? Que é o teu caso que eu vejo, e eu fico muito feliz aí de ser escolhida para estar com você nesse projeto. Eu que agradeço. Obrigada, Lisa. Gostaria de agradecer a todos que participaram aí da nossa live, que fizeram perguntas. Depois, sempre que termina as lives, o pessoal fica perguntando se vai ficar. A gente vai deixar 24 horas aqui, depois vai para o nosso canal no YouTube, Menos Injetáveis. Então, qualquer coisa, quem não conseguiu assistir ou quiser assistir novamente, tem alguma dúvida, entra lá no nosso canal no YouTube e essa live vai ficar lá permanente. Tá bom? Obrigada, Lisa. Obrigada a todos. Obrigada, querida. Outras, hein? Pode deixar, conte comigo. Tchau, tchau.